Olá, meu nome é Giovana Gonçalves, faço graduação na Universidade Estadual de Maringá e o trabalho que aqui apresento é Padronização de Técnicas Moleculares para o Estudo de Cianobactérias do Parque do Ingá, Paraná, Brasil. Esse trabalho foi orientado pela Alessandra Valéria de Oliveira e co-orientado pela Suzy Reclay Chat, onde as duas também são da Universidade Estadual de Maringá. O principal organismo desse trabalho, então, são as cianobactérias, que são seres procariotos fotossintetizantes presentes na maioria dos ecossistemas do planeta, justamente porque ele tem uma alta capacidade de adaptação. Mas os ambientes onde eles são mais propícios são ambientes de água doce, continentais. Então, os ambientes de água doce, ali, lagoas, lagos, rios. As cianobactérias, elas são parte do fitoplâncton juntamente com outros organismos, né, mas constituem o fitoplâncton, que possui uma grande importância na cadeia alimentar, porque são produtores primários, então são a base da cadeia alimentar. Como as cianobactérias elas fazem parte desse fitoplâncton, elas também possuem a importância de produtor primário, mas ainda elas possuem a importância de fixação do nitrogênio atmosférico, que é algo muito importante. Poucos organismos têm essa capacidade e ainda são responsáveis por grande porcentagem do oxigênio atmosférico, né? Então, os cianobactérias são seres bem importantes no ecossistema global. As cianobactérias elas produzem metabólitos secundários bioativos, que podem ser substâncias que atribuem sabor e odor à água, mas também cianotoxinas. Essas cianotoxinas estão presentes em grande parte das cianobactérias, né? 40 gêneros dos 150 gêneros de cianobactérias têm a capacidade de produzir cianotoxinas que têm toxicidade, podendo causar disfunções hepáticas, desenvolvimento de tumores, dermatite e morte, causando isso aos animais que estão ali no ambiente, mas também a nós, quando principalmente em lagos, em lagoas de ambientes urbanos, como é o caso do Parque do Ingá, que é o local desse estudo. As cianotoxinas, elas são produzidas principalmente nas florações de cianobactérias, que é quando você tem um grande crescimento de cianobactérias, né? Um grande adensamento de cianobactérias. Essas florações, elas vão causar desequilíbrios ecológicos, porque ela pode causar a eutrofização daquele ambiente aquático, prejudicando a circulação de gases, a entrada de luz nesse ambiente aquático, não deixando, porque forma um biofilme ali na superfície da água. E os seres fotossintetizantes abaixo desse biofilme não recebem a luz para fazer a fotossíntese. Então, a concentração de oxigênio dissolvido também é desregulada. E a subida de cadeia trófica das cianotoxinas, né? Já que seres vão se alimentar desses fitoplâncton, seres que vão se alimentar desses seres e assim vai subindo, podendo chegar até o predador de topo, né, dessa cadeia. E a ocorrência de florações no Brasil é algo comum, né? Algo no Brasil e no mundo é um problema recorrente. A diversidade de fitoplâncton, por ser tão importante, né, ser um produtor primário, ela indica condições imunológicas ali da água. Então, são importantes bioindicadores. Então, é muito importante você ter a identificação correta desses organismos. Então, mas, por exemplo, no caso de cianobactérias, são organismos muito simples, são seres procariotos. A identificação taxonômica só por caracteres morfológicos é muito difícil. Que aí que entra os métodos moleculares para ajudar a morfologia, né, na identificação desses seres, para conseguir se inferir maior, consegue inferir mais sobre a qualidade daquele rio, daquele lago, enfim, daquele ambiente. E um dos métodos moleculares mais utilizados para a cianobactéria é o metabarcode, onde você tem uma identificação em larga escala de organismos de uma mesma amostra ambiental. Então, você coleta uma porção desse biofilme e faz a identificação de tudo que está ali dentro. É um método rápido e eficiente quando comparado à morfologia, porque tem a identificação de espécies crípticas, espécies raras, o maior número de indivíduos em relação a que a morfologia consegue identificar. Porque às vezes é muito parecido uma cianobactéria da outra, então realmente fica muito difícil identificar. Então, a molecular está aí para ajudar nisso. Então, o objetivo geral desse trabalho foi para analisar técnicas moleculares para o estudo de cianobactérias do Lago do Parque do Ingá, localizado no Maringá, Paraná, Brasil. Bom, agora em relação à metodologia, foram-se feitas duas coletas de água no Parque do Ingá, uma ocorrendo em novembro de 2020, período de maior pluviosidade, e outra em junho de 2021, período de menor pluviosidade.
onde cada amostra ocorreu na subsuperfície, em trépicas na região mais profunda do lago, que corresponde a esse ponto preto no mapa, esses 3 pontos pretos. Essas amostras elas passaram por identificação morfológica, onde foram fixadas em lugar acético in situ, analisadas lâminas temporais até que não fossem registrados novos táxons, e ali os indivíduos que aparecessem foram identificados e medidos nos aumentos de 400 e 1000 vezes e foram seguidos do enquadramento taxonômico segundo o critério de Komarek 2014. Em relação ao molecular, tivemos amostras de aproximadamente 1 litro para cada ponto, onde elas foram filtradas em microfiltro de fibras de vidro, que a malha variou de 0,45 a 20 micrômetros. Após essa filtração, ocorreu um pré-tratamento para extração de DNA para bactérias gram-negativas, conforme a instrução do fabricante. Após foi feita a extração pelo kit genômico QIAGEN, pelo protocolo Spin Column, e depois a quantificação de DNA por J-agarose 1%. Após foi amplificado o gene 16S pelos primers de Caporaso colaborador em 2012. Depois passou pela PCR, pelas condições que foram detalhadas por Caporaso e colaboradores em 2010, e depois quantificados em J-agarose de 2%. Além do gene 16S, foi amplificado parcialmente o gene RBCL e o gene TS para todas as amostras do então estudo. Agora, em relação aos resultados de discussões, na primeira coleta, período de maior pluviosidade, ocorreu 48 táxons distribuídos em 10 classes taxonômicas, onde o táxon mais representativo foi Chlorophis com 15 táxons, seguidas de Cianobactéria com 12. Na segunda coleta, nós temos 42 táxons distribuídos em 7 classes taxonômicas, onde novamente Chlorophis foi o mais representativo com 19 táxons, seguidos de Cianobactéria com 10 táxons. Tanto na primeira quanto na segunda coleta, nós temos cianobactérias entre os grupos mais importantes ali do lago. Aqui nós temos um gráfico onde mostra a densidade dos principais grupos na coleta 1 e na coleta 2. Cianobactéria, ela se dá ali como o segundo grupo, o segundo maior grupo em relação à densidade. Então, ela se dá um grupo de forma importante. Em relação ao biovolume, ela se dá entre os 3 primeiros grupos mais importantes, mas na coleta 2 ela ocorre um aumento exponencial desse biovolume. Então, tanto em relação à densidade quanto em relação ao biovolume, a cianobactéria ela se dá de forma importante, entre os 3 primeiros grupos. Só que isso vai um pouco contra o que a gente viu no dia da coleta, porque era visível de forma macroscópica os blooms de cianobactérias, as florações. Você tinha muita cianobactéria, só de ver dava para ver que tá muita cianobactéria. Só que ela não se deu entre o grupo mais importante, o grupo mais representativo ali do lago. Isso pode ter ocorrido pela metodologia de campos aleatórios ali, onde por aleatoriedade acabou não se pegando os campos que se tinha cianobactéria, acabou se pegando campos que se tinha outros grupos, Essa seria uma explicação para talvez essa visualização macroscópica das cianobactérias no dia da coleta, mas essa não inferência nos dados, isso não foi mostrado nos dados. Em relação ao molecular, em todas as amostras foram-se extraídas moléculas de DNA, onde variaram ali de 5 a 25 nanogramas por microlitro. Então, se deu uma boa quantidade de DNA, indicando que o protocolo Spin Column, mais o pré-tratamento para bactérias gram-negativas, ela se dá bem mesmo por métodos de filtragem diferentes, Porque a malha do filtro para filtrar a água variou de 0,45 a 20 micrômetros, mas em todas as amostras se deu a extração de DNA. E ainda quando a gente foi amplificar os genes desse material extraído, novamente conseguimos amplificar genes em todas as amostras. Então, indicando que o DNA extraído pelo protocolo, ele era um DNA de boa qualidade. Então, assim chegamos à conclusão que o protocolo Spin Column, mais o pré-tratamento para a extração de DNA que foram feitos para as amostras de Park-Lingá, elas têm um DNA obtido de boa qualidade, que é possível assim, em boas condições para análise de metabarcode. Então, são métodos muito bons para estudos de cianobactérias ali, os próximos. Bom,
E eu quero agradecer ao NUPGEN, ao Laboratório de Genética Molecular, que propiciou esse trabalho, a Suzy, que ajudou, fez a parte morfológica desse trabalho, me ajudou a fazer essa parte, ao Programa de Iniciação Científica, o PIC, que foi por meio desse trabalho foi feito, e consequentemente ao UEM, que propiciou toda a infraestrutura para o então trabalho. Essas, então, são as referências utilizadas